Graça e paz, amada igreja, uma boa noite. É com muita alegria que estamos aqui, iniciando o nosso primeiro culto online. Nós estamos nessa iniciativa atendendo o apelo social do governo, para que nós possamos realmente ajudar a combater o coronavírus que tem assolado toda a população mundial e chegou no Brasil já com números expressivos. Então nós queremos atender esse apelo social, o apelo dos governantes, para que nós possamos juntos combater esse vírus. Mas nós não podemos deixar de esquecer, de cultuar o Senhor, e por isso nós estamos aqui reunidos através da internet, para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus, para que nós possamos orar, para que nós possamos adorar o nosso Deus em comunhão. Você na sua casa, nós aqui gravando essa mensagem para vocês, e que vocês possam então nesse momento se sentir tocados por Deus. Que nós possamos ter em mente e lembrar que o Senhor, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e Ele está a guardar as nossas vidas. Eu quero compartilhar um breve texto da palavra de Deus, que está no livro de Mateus, verso 28, versículo 18, capítulo 28, verso 18, que diz assim: Jesus, aproximando-lhe, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nesse momento de crise, momento que estamos todos apavorados com essa situação, muitas vezes passa pela nossa cabeça que coisas ruins podem acontecer, que as nossas vidas estão fragilizadas, nós estamos expostos, mas a palavra de Deus nos diz que toda a autoridade está sujeita nas mãos do nosso Senhor Jesus. E quando nós falamos de toda a autoridade, nós estamos falando de tudo que há nesse mundo, não simplesmente a minha e sua vida, que entregamos as nossas vidas na mão do Senhor, mas todas as coisas pertencentes a esse mundo estão sujeitas à autoridade do Senhor Jesus, e por isso nós temos que nos alegrar, nós temos que confiar, porque Ele é Deus e é Senhor sobre as nossas vidas e está a nos guardar. Nós podemos descansar o nosso coração, que essa tormenta está vindo, está se achegando ao Brasil nesse momento, mas nós vamos passar ilesos por ela, porque o Senhor Jesus há de nos guardar e proteger. Amém, glórias a Deus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento, e nós vamos orar entregando esse momento, e logo após vamos começar a adoração, a cantar e entoar louvores ao nosso Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Deus, é com muita alegria que nós oramos, que nós nos levantamos como igreja do Senhor, atendendo, Senhor, as orientações, Senhor, do nosso governo, das autoridades da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e que nós nos colocamos nesse momento, nesse isolamento, que sabemos que é temporário, logo há de passar, mas não é por isso que nós vamos deixar de te adorar, de buscar a tua palavra, de entregar a nossa adoração, a nossa oferta, o nosso sacrifício ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca as nossas vidas nesse momento, toca o nosso amado irmão que está sentado na sua casa, em algum lugar, ouvindo essa mensagem, esse culto, e que nós possamos ser edificados pela tua palavra, possamos ser tocados pelo teu Espírito Santo, que a tua presença manifesta toque as nossas vidas nesse momento, e que nós possamos nos alegrar. Sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e por isso em ti confiamos e entregamos esse tempo em o nome de Jesus. Aleluias. Vamos adorar o Senhor, amém? Aí no conforto do seu lar, você pode se expressar ao Senhor nessa hora. É o momento mais íntimo que você está tendo com Cristo, junto com os seus familiares. Nós vamos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação e que nós confiamos no Senhor. Amém? Glória a Deus. Cheio amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior, achei descanso para o meu coração, achei alívio e libertação.
escudo e proteção, acima da razão, em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu amigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção, acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Nós confiamos em ti, Senhor. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Nós confiamos. Escudo e proteção, acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Declaremos juntos que nós confiamos no Senhor. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Depositamos todas as nossas expectativas no Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Entra, Senhor, na nossa casa. Traz a sua paz, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, é uma coisa que estamos vivendo, Senhor, que estamos passando, que muitas vezes tem nos amedrontado, porque é algo novo. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor cuida dos seus e de nós, Senhor. Aleluia. Perto quero
estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Deus é Deus para todas as coisas, para todos os momentos. Ele é o dono de tudo. Glória a Deus. Glória a Deus que você está aí podendo ter esse privilégio de adorar o Senhor. Vamos cantar e vamos declarar que Ele é Deus. Aleluia. E a minha fé não está firmada nos acontecimentos de hoje. A minha fé está firmada na vinda de Jesus. A minha fé está firmada em Deus. Tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela é fiel e ela não passará. Em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente Deus.
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Eu espero que a presença do Senhor tenha chegado aí no seu lar. Essa foi uma preparação para aquilo que Deus tem para você nessa noite. A palavra do Senhor, a palavra que nos traz vida, que nos traz esperança. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós estamos muito felizes de estar aqui com você nessa noite. Para nós é um privilégio. Deus sabe todo o esforço que nós fizemos ao longo dessa semana para podermos transmitir essa mensagem de Deus ao coração de vocês. Mas antes disso, nós gostaríamos de deixar aqui alguns avisos que são importantes. Nós estamos, como igreja, fazendo alguns alvos de oração. Nós temos disparado aí nos grupos de WhatsApp, mas nós queremos deixar registrado aqui alguns motivos de oração contra o coronavírus. Nós temos orado pelos missionários, temos acompanhado a notícia de alguns missionários no campo que estão passando por muitas dificuldades por conta do aumento do dólar. Isso tem prejudicado muito os missionários no campo, então que nós possamos clamar pelos missionários, pelos profissionais de saúde que estão aí trabalhando, se expondo a sair das suas casas para atender as vítimas, para atender as pessoas que estão aí procurando serviços de saúde. Muito importante nós orarmos. Temos muitos profissionais de saúde na nossa igreja e nós
queremos também orar por você e por todos os profissionais de saúde. Também, pelo confinamento das famílias, as famílias estão nas suas casas, nós estamos entendendo a direção de Deus com sabedoria para ficarmos na nossa casa, atendendo ao pedido das autoridades. Não é uma imposição, nós temos visto muitos líderes aí se posicionando contra a respeito disso, mas nós entendemos como igreja que isso é um favor que nós fazemos para a contenção do vírus. E nós sabemos que, muitas vezes, para nós ficarmos em casa com as nossas famílias, nossos filhos, muitas vezes pode gerar alguns tipos de transtornos, dificuldades, muitas vezes ficar isolado não é fácil, então orarmos pelas famílias. O Ministério de Comunicação da nossa igreja está trabalhando em algumas informações, mensagens, com o objetivo de ajudar você. O Ministério Infantil também da nossa igreja está trabalhando para ajudar você a se organizar na sua rotina diária, no sentido de retomarmos os nossos cultos familiares, podermos trazer conteúdo para as crianças também, e isso fortalece e encoraja a nossa fé. Também, orar pelas pessoas que estão infectadas e aqueles que não estão, né? A nossa oração pelo fato das pessoas infectadas, mais no sentido de, se essas pessoas não têm conhecimento de Jesus, que nós possamos clamar ao Senhor para que essas vidas tenham mais uma oportunidade. Esse é o nosso desejo, que elas não partam dessa vida, que elas não faleçam sem conhecer o Senhor Jesus, que o Senhor preserve essas vidas. Da mesma maneira, temos clamado pelas autoridades, sabemos que não são tempos fáceis, agora não é tempo de cobrança, não é tempo de pressão, é tempo de orarmos pelas nossas autoridades que estão aí trabalhando firme para conter essa pandemia, e nós, como igreja, que nós possamos contribuir orando e fazendo a nossa parte. Os cientistas estão lutando aí para buscar a cura, que nós possamos orar para que essa cura venha, para que eles possam encontrar a cura. E também temos orado pela economia, porque sabemos que isso tem gerado muitos transtornos na economia de um modo geral. Pessoas têm perdido seus empregos, a preocupação vem, os empresários também estão passando por uma situação bastante delicada aí no nosso país e no mundo como um todo, então que a nossa oração também seja nessa direção. Amém? Também gostaríamos de dizer aos irmãos que nos cultos de quarta-feira nós também faremos a nossa transmissão aos irmãos, então que você possa estar aí antenado nos nossos canais de comunicação e participando das nossas programações. Também queremos deixar aqui com você todos os nossos canais, nosso site. Nós estamos buscando manter tudo atualizado, tanto nas redes sociais como no YouTube e no nosso site, com informações para que você possa estar acompanhando e se edificando através do conteúdo que nós estamos gerando para edificar a sua vida. Também queremos deixar aqui com você, sabemos que muitas pessoas têm passado por dificuldades, têm encontrado dificuldades em relação a essa situação que nós temos enfrentado, têm passado por medo, preocupação, situações de dificuldades na sua família. Queremos deixar aqui na tela, temos o nosso telefone da intercessão, que é o WhatsApp da intercessão da nossa igreja. Você pode mandar a sua mensagem que nós estaremos orando por você. E agora, nesse momento, algo novo para nós estamos aqui também pedindo aos irmãos que colaborem com seus dízimos e as suas ofertas. Quem congrega na nossa igreja sabe da maneira que nós lidamos com isso aqui, e como nós não estamos de forma presencial, nós estamos fazendo os dízimos e as ofertas pelas contas da igreja. A conta da igreja está também aí no CG, na tela, tá? Se você tiver condição nesse momento de ofertar e dizimar, nós agradecemos e que Deus abençoe a sua vida. E você que nos visita pela primeira vez no nosso site, aqui na nossa rede social, pelo nosso canal do YouTube,
que você seja muito bem-vindo. Essa igreja ama você, que você possa curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo para abençoar a sua vida, e não apenas a sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Nós queremos orar nesse momento pelos dízimos e pelas ofertas que serão entregues ao Senhor, que você ore comigo nesse momento. Senhor, nós te louvamos por estarmos juntos como igreja. A sua igreja está reunida sobre a face desta terra, e quando nós nos reunimos em seu nome, o Senhor está presente. Nós cremos na sua presença. Pai, da mesma maneira que nós estamos hoje aqui, o Senhor está nos lares, o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós. Nós te louvamos, ó Deus, pela oferta, pelo dízimo fiel de cada um dos teus filhos que tem semeado nessa obra, que tem sido bênção para sustentar, Senhor, essa obra de pé, para que esta palavra ela se propague, Senhor, aos quatro cantos desta terra. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos compartilhar a palavra nesse momento e não teria como nós meditarmos, senão em relação a toda essa crise que temos passado, senão em toda essa situação que temos enfrentado. E o tema dessa mensagem hoje é o discipulado em meio às crises. E o texto base para a nossa meditação está aqui no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Se você estiver na sua casa, abra sua Bíblia comigo. Se você tiver uma Bíblia em papel, você pode abrir. Se você tiver uma Bíblia no seu computador, uma Bíblia digital, também você pode abrir. E nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Espírito de Deus, fala ao nosso coração, fala ao coração da tua igreja, que esta palavra seja uma palavra de encorajamento, de despertar, de correção de rota, de rumo, Pai, de como temos vivido e caminhado como igreja. Que o Senhor, Pai, possa falar ao coração de cada um que ouvir esta mensagem, porque esta mensagem é a tua palavra. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos que têm acompanhado a nossa igreja sabem que nós temos, desde o ano passado, estudado um livro. E esse livro se chama A Treliça e a Videira. Eu estou com ele aqui. E quando toda essa situação do coronavírus veio à tona no nosso país, eu me lembrei de um trecho desse livro. Quem tem o livro aí na sua casa pode abrir na página 180, capítulo 12, ele vai fazer uma seguinte citação. Olha que interessante, e veja como isso é muito propício para o momento em que nós estamos vivendo hoje. Ele diz assim: imagine isso, enquanto escrevemos, os primeiros sinais inquietantes de uma gripe suína pandêmica estão se tornando notícia importante ao redor do mundo. Imagine que a pandemia está atingindo a sua parte do mundo e todas as reuniões públicas com mais de 3 pessoas foram proibidas pelo governo por razões de segurança e saúde pública.
e digamos que, por causa de algumas combinações catastróficas de circunstâncias locais, esta proibição tem de permanecer em vigência por 18 meses. Como sua congregação de 120 membros continuaria a funcionar sem nenhuma reunião regular de qualquer tipo e sem grupos nos lares, exceto os de 3 pessoas. Que interessante, nessa citação que ele faz, traz muito o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? A movimentação que nós temos visto por parte do governo em pedir para que as pessoas não se reúnam nos templos, né, nos locais onde a igreja normalmente tem se reunido. E muitas vezes a gente pensa, e agora? Como vai ser isso? Muitas perguntas podem vir à sua mente, à minha mente. Eu tenho refletido muito sobre isso, e é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. E talvez muitas perguntas venham sobre a sua mente, sobre a minha, de como ficará a situação econômica do nosso país, de como ficará a situação dos missionários no campo, de como ficará a situação dos profissionais de saúde, de como ficará a situação dos infectados. Mas o que eu queria trazer a nossa reflexão para a meditação nessa noite é: e como ficará a fé das pessoas? Como ficará a fé no nosso Senhor Jesus Cristo diante de toda essa situação? Eu tenho percebido, tenho conversado com muitas pessoas, né, a gente que participa de vários grupos de WhatsApp, a gente tem familiares em São Paulo que até adquiriram o coronavírus, e a gente tem percebido um desespero, uma preocupação, de um modo geral, sobre a vida das pessoas. Eu tenho acompanhado notícias de pessoas que até já deram cabo em suas vidas, se suicidaram por conta de toda essa crise, e é algo muito preocupante. E o que me chama muito a atenção é que muitas dessas pessoas são cristãs. Então essa situação nos faz refletir. E essa noite é uma noite de nós refletirmos a respeito disso. Será que nós estamos preparados como igreja para viver tempos difíceis? Será que nós temos entendido verdadeiramente o que é vivermos dias de angústia, dias de aflição, dias de dor, dias de sofrimento? Será que a nossa cosmovisão, ela está alinhada com o que a Bíblia nos ensina? Isso é muito importante. O que é cosmovisão? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa mensagem. Cosmovisão é a nossa forma de ver o mundo. E talvez a nossa forma de ver o mundo não está alinhada ou não está com óculos na palavra de Deus. E quando nós entendemos a cosmovisão da maneira que a Bíblia nos traz, isso de alguma maneira conforta o nosso coração e nos prepara para as realidades que nós estamos vivendo hoje. Será que o nosso discipulado tem preparado as pessoas para os momentos de crise? Como forjar discípulos em meio à crise? São questões que eu tenho meditado muito sobre isso. E vem de encontro ao que nós temos vivido como igreja nesses dias. Porque nós temos entendido a importância e o papel de vivermos uma vida de discipulado. E isso é muito importante. Essa crise mundial que nós estamos enfrentando, nós como igreja entendemos que de alguma maneira é um evento apocalíptico. Quem tem participado das nossas reuniões da Escola Bíblica Dominical, é muito interessante, nós entendemos que nada é por acaso. No começo desse ano nós começamos a estudar o livro de Apocalipse, e nós temos visto muitas das coisas acontecendo, sabemos o que a palavra de Deus diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que aconteceriam muitas catástrofes, muitas situações difíceis, né? E nós precisamos nos preparar. Nós cremos de todo o nosso coração e temos orado por isso, para que essa pandemia coronavírus, ela passe, ela vai passar, no nome de Jesus. Por isso, não perca a sua fé.
não perca a sua esperança. Continue crendo, continue esperando. Mas ao longo da história, ou ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, nós enfrentamos crises. Nós passamos por crises na nossa vida como um todo. Crises de identidade, crises emocionais, crises financeiras, crises nos relacionamentos, crises. Diversos tipos de crises podem vir sobre a nossa vida. E eu queria dizer para você que essas crises, elas vêm e vão. Elas têm um início e elas têm um fim. Mas, diante de todas as crises que nós enfrentamos, qual será a nossa postura como cristão? Qual será a nossa postura como cristãos diante de todas as crises que nós enfrentamos? Algum tempo atrás, eu compartilhei uma palavra com os irmãos aqui na igreja, no comecinho do mês de março. Os irmãos vão lembrar que nós tivemos a oportunidade de compartilhar sobre como sermos discípulos de Jesus e o custo de vivermos esse discipulado. E trabalhamos um pouco isso de entender o discipulado como o ato de seguir a Jesus e o ato de ajudarem as pessoas a seguirem a Jesus. E hoje o nosso desafio é como discipular em meio a crises. Diante de toda essa catástrofe, diante de toda essa situação, que não é apenas de hoje, essa é uma das crises que estamos vivendo, mas já vivemos outras no passado e vivemos as nossas crises pessoais também. Como sermos discípulos de Jesus, como ajudar as pessoas a serem discípulos de Jesus em meio às crises. E é sobre isso que nós queremos falar com você nessa noite, para encorajar a sua vida e fortalecer a sua fé. E diante desse texto que nós lemos, da parábola que Jesus traz, daquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu entendo que nós podemos trabalhar 3 orientações importantes para que nós possamos viver essa vida de discipulado, nós como pessoas que querem seguir a Jesus, e de alguma maneira nós, sendo seguidores de Jesus, podermos levar pessoas a seguirem a Jesus, para que elas possam passar firmes em meio às crises. E a primeira situação, antes de compartilhar a primeira verdade, a primeira orientação, nesse tempo em que nós estamos vivendo, só queria reforçar aos irmãos o que a palavra do Senhor diz lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 34. Jesus ele não escondeu que passaríamos dias maus. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E a palavra do Senhor diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Percebam que a cada dia nós temos o nosso mal, e nós temos que estar preparados para isso. Portanto, eu gostaria de trazer aos irmãos 3 orientações que eu entendo ser importantes para nós podermos passar pelas crises firmes e confiantes como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. A primeira orientação para nós nessa noite é: nós precisamos permanecer na palavra. E eu queria que você abrisse aí comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 32, que diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante o que Jesus Cristo está dizendo. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: que aqueles que permanecem
na palavra dele, são verdadeiramente discípulos de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que nós possamos permanecer na palavra, eu entendo que é importante nós falarmos rapidamente sobre a cosmovisão cristã. Qual deve ser a nossa cosmovisão em relação a toda essa situação que nós estamos enfrentando? Porque a Bíblia é muito clara em dizer a respeito de toda essa situação. E nós não podemos permitir que a nossa mentalidade seja desviada para uma mentalidade mundana, para uma mentalidade que nos afasta do que a Bíblia nos diz. E essa mentalidade transformada vai nos ajudar a vivermos de uma forma firmada na palavra, que é a verdade, porque Jesus é a verdade, e a sua palavra é a verdade, sem sombra de dúvida, sem sombra de variação. E isso gerará em nós uma fé viva, vibrante e inabalável. Então, quais são os fundamentos da nossa cosmovisão cristã? A nossa cosmovisão cristã está fundamentada em 3 pilares. O primeiro pilar é a criação de Deus. Deus, como aquele que é o Todo-Poderoso, ele cria todas as coisas e ele coloca o homem num jardim para governar sobre o jardim, para dar o nome sobre todas as coisas. E o segundo pilar é: o homem caiu. O homem passou por uma queda. E essa queda gerou o pecado. E o pecado contaminou o mundo. Ou seja, toda a criação de Deus está corrompida pelo pecado. Quando nós temos essa percepção de que a criação está corrompida, nós não nos assustamos com as crises, porque nós sabemos que, assim como a Bíblia diz, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se nós temos essa compreensão de que o Deus Criador criou todas as coisas, mas por conta da queda, por conta do pecado, a criação foi corrompida, nós começamos a ter uma forma diferente de ver, e é a forma bíblica de ver. Sabemos que esse mundo está perdido, esse mundo está corrompido, nós passaremos por lutas, por guerras, por tribulações, por situações. Isso, de alguma maneira, não deveria abalar a nossa fé. Em terceiro, que seria o terceiro pilar da nossa cosmovisão cristã, que é: existe redenção. Por conta da queda, por conta do pecado, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, envia Jesus a esse mundo para morrer por nós, para nos dar a vida eterna e para nos preparar para reinar com Ele quando Ele voltar. Então, a nossa cosmovisão cristã está baseada nesses 3 pilares: criação, queda e redenção. Jesus é poderoso. Jesus venceu todas as coisas na cruz. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós podemos crer e confiar plenamente na obra salvífica de Jesus por nós. Portanto, se nós de fato permanecermos firmes nessas verdades, naquilo que Jesus veio fazer, a nossa fé será encorajada, a nossa fé será fortalecida. A palavra do Senhor diz em 1 João, no capítulo 5, versículo 3 e 4, dizendo o seguinte: que nós vencemos o mundo permanecendo na palavra, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vencemos o mundo permanecendo na palavra. Permanecer é guardar a palavra. E guardar é praticar os mandamentos de Jesus. Por isso é muito importante, queridos irmãos, nós permanecermos na palavra.
Segunda verdade, a segunda orientação que eu gostaria de trazer aos irmãos é: nós precisamos ser igreja. Notem no verbo, nós precisamos ser igreja. Nós poderíamos dizer assim, nós precisamos estar na igreja. Mas isso é um grande equívoco. Tem muita gente não entendendo de fato o que é ser igreja. E lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Jesus Cristo, ele nos traz uma palavra dizendo: também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus quis dizer com o termo igreja? Eu queria só ressaltar aqui, porque tem alguns líderes religiosos dizendo que a igreja é dele. Mas Jesus nesse texto diz: a igreja é minha. A igreja não é de pastores, a igreja não é de líderes religiosos, a igreja é de Jesus. E o que Jesus quis dizer com o termo igreja? A palavra igreja no original quer dizer eclesia. E eclesia é um termo usado pelos gregos para questões governamentais, de propósitos governamentais. Esse termo foi bastante usado principalmente pelos romanos, e os romanos, eles traziam esse entendimento da seguinte maneira: eles desenvolveram e colocaram em prática esse termo, né? E o imperador romano, ele trazia direções, e os seus súditos ali, os seus governantes, eles se esforçavam para cumprir todas as direções do que o seu imperador passava como direção. E de alguma maneira, esse termo Jesus trouxe para nós, porque é um termo ligado a exército, é um termo ligado a questões políticas, governamentais, e Jesus traz isso para nós porque nós somos o reino. Quando Jesus ele compartilha esta palavra com os seus discípulos, dizendo que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja, se nós pegarmos os textos anteriores, Jesus está querendo que os seus discípulos declarem quem ele verdadeiramente é. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, pelo fato de Pedro entender, dirigido pelo Espírito Santo, que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que tem poder e autoridade, Jesus diz: e vocês vão ser a minha igreja, vocês vão ser o meu exército, vocês vão ser o meu povo, espalhado nesta terra, e vocês vão ser os meus embaixadores, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha, querido, se nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, quanto mais um vírus. E eu ouvi uma palavra esses dias, uma frase que dizia assim: se esse vírus tem um nome, ele tem que estar sujeito ao nome que está acima de todo nome, e é o nome de Jesus. Por isso, não tema. E diante disso, diante dessas verdades, nós precisamos entender que a igreja é a noiva de Cristo. E a palavra diz assim, em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja são as pessoas que se reúnem em nome de Jesus, onde a sua presença habita. Sabe, querido, não perca esta verdade do seu coração. Não importa o lugar, não importa onde nós estamos, nós somos a igreja. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, o Senhor Jesus está presente. O Senhor Jesus está aí na sua casa. Creia nisso. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20 diz assim: em verdade vos digo que
se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á dado, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem dois reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Creia nisso, em nome de Jesus. Grande parte das vezes nós confundimos os locais onde nós nos reunimos para cultuar com igreja. E essa cultura está tão arraigada na nossa mente, no nosso coração, na nossa mentalidade, que até é muito difícil de nós mudarmos o nosso linguajar. Porque costumeiramente nós dizemos assim: hoje nós vamos à igreja cultuar ao Senhor. Percebam como é sutil essa frase. E muitas vezes isso nos leva a um entendimento errado do que é ser igreja. E de fato, igreja são pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Mas não é assim que muitas vezes nós pensamos. Muitas vezes nós pensamos de uma maneira muito clerical e não da maneira reformada que nós devemos pensar, que é: nós somos sacerdotes. Lá em 1 Pedro ele fala um pouco sobre isso, você pode ler na sua casa, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Será que nós entendemos que somos igreja quando nós estamos reunidos no nosso culto doméstico? Será que nós entendemos que nós somos igreja quando nós estamos reunidos nas células? Será que nós nos entendemos como igreja quando de alguma maneira nós estamos ensinando um novo convertido as doutrinas da fé cristã? Será que nós nos entendemos como igreja quando nós vamos visitar uma família que está no hospital e nasceu o bebê e há um motivo de alegria e de festa e nós vamos ali para orar e agradecer ao Senhor? Será que nós nos entendemos como igreja quando nós estamos vivendo essa situação? E será que nós nos entendemos como igreja quando nós estamos num velório consolando a dor da perda daqueles que choram por um ente querido? Sabe, querido, o correto deveria ser nós mudarmos a nossa mentalidade, entendermos que de fato a igreja são as pessoas que estão indo, avançando nesse mundo, na direção do seu general Jesus Cristo, indo e levando essa palavra de consolo e de conforto. Talvez o correto nós seríamos dizer que a igreja se reunirá hoje na Avenida Américo Figueiredo 239, que é o endereço daqui onde nós estamos transmitindo essa mensagem para você. Mas se não der para se reunir nesse endereço, a igreja estará reunida na casa do irmão A ou irmão B, a igreja estará reunida na faculdade, a igreja estará reunida na empresa. Sabe, irmãos, que nós possamos mudar a nossa mentalidade, resgatar esse real conceito, para que nós possamos avançar na direção do nosso general Jesus Cristo, e nós como soldados encarar as batalhas que estão propostas para nós, porque nós precisamos entender que somos guerreiros, somos soldados, estamos numa batalha, e essas batalhas virão, e nós não podemos esmorecer. Sabemos que os gigantes serão grandes, mas temos um Deus que é poderoso, que venceu por nós na cruz, por meio do seu Filho Jesus, e que nos garante que também por meio dele, nós também seremos mais do que vencedores. E a última orientação que eu quero trazer para os irmãos para finalizarmos é: nós precisamos adorar em espírito e em verdade. A primeira orientação: precisamos permanecer na palavra. Segunda, precisamos ser igreja. E a terceira, precisamos adorar em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e 24 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. De fato, a mulher que teve esse momento com Jesus, ela entendeu que Jesus era um profeta, porque Jesus havia dito coisas a respeito da vida dela, e pelo fato de ela entender que Jesus era um profeta, ela perguntou algo crucial, e a questão crucial que ela trouxe para Jesus é: Jesus, onde nós devemos adorar? É nesse monte onde os nossos pais dizem, ou em Jerusalém?
E Jesus diz que vem a hora e já chegou, que não é nem em Jerusalém, e não é nem nesse monte, mas o lugar da adoração não está contido em locais físicos. O lugar da adoração, na verdade, é a nossa vida expressando uma adoração a Jesus. Então, o importante não é o local, e sim como adorar. Então, é muito importante nós também mudarmos a nossa forma de entender a adoração. Porque muitas vezes nós entendemos a adoração como cantar louvores ou como ter um período de louvor com instrumentos, violões. Normalmente nós pensamos nisso. Mas aqui nesse contexto em que Jesus está dizendo, o ato da adoração está muito mais ligado com um estilo de vida do que com cantar apenas canções, né? E esse espírito, né, como Jesus diz, né, que nós devemos adorar em espírito e em verdade, ele só pode adorar quando ele é regenerado por Cristo, né? E esta verdade que liberta o homem para que ele possa oferecer uma oferta de adoração agradável ao Senhor, né? Jesus nos leva a pensar sobre o Deus a qual nós prestamos adoração. Isso é muito importante. Deus é espírito, né? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Deus, ele é todo poderoso, ele está em todos os lugares. Deus, ele conhece todas as coisas. Então, como é importante nós entendermos que para adorar a Deus é vivermos um estilo de vida que glorifique e exalte o seu santo e poderoso nome aonde quer que nós estejamos. Porque muitas vezes no nosso entendimento nós adoramos a Deus só quando a gente vem para o templo juntos como igreja. Nós muitas vezes não temos essa consciência, é importante nós trabalharmos isso. Seja onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, a sua vida deve expressar a verdadeira adoração a Deus, como atitudes de homens e mulheres regenerados, daqueles que nasceram da água e do Espírito. Será que nós temos sido verdadeiros adoradores honrando os nossos pais? Será que nós temos sido verdadeiros adoradores honrando as autoridades, patrões? Será que nós temos sido verdadeiros adoradores honrando os funcionários? Será que nós temos sido verdadeiros adoradores honrando as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos, a nossa família? Será que temos verdadeiramente demonstrado atitudes de homens e mulheres regenerados no que diz respeito à fé, a esperança e o amor? Porque essas são as virtudes que devem estar presentes na vida daqueles que são convertidos a Jesus Cristo. E são marcas que nos ajudarão a expressar a verdadeira adoração a Deus. Adoramos com atitudes ao invés de palavras. Atitudes geradas por meio do Espírito no nosso homem interior, daqueles que foram regenerados por Jesus Cristo. Sabe, irmãos, para finalizar, diante dos momentos de crise, será que estamos dispostos a adorar ao Senhor em meio a essas crises? Ou deixarmos de lado essa verdadeira adoração, aceitando o jeitinho brasileiro, aceitando o suborno, aceitando o adultério, aceitando o assalto, aceitando os vícios, aceitando a pornografia, aceitando o suicídio? Qual tem sido o nosso refúgio em meio às crises? Será que podemos declarar verdadeiramente o que o Salmo 91 diz? Nós vamos ler 3 versículos do Salmo 91. Muito tem sido falado sobre o Salmo 91 esses dias. Mas será que verdadeiramente nós temos vivido uma vida de adoração? E de fato esse Salmo ele tem se refletido como uma verdade para nós. Salmo 91, do versículo 1 ao 3 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre a do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Será que nós podemos adorar ao Senhor crendo nesta palavra? Que ainda que Ele nos guarde e nos livre, porque nós cremos que Deus é poderoso para nos guardar e nos livrar, mas assim como nós declaramos hoje essa canção, se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo
Deus forte e poderoso. Salmo 91, versículo 7 agora diz assim: cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Será que nós podemos adorar ao Senhor verdadeiramente declarando esta palavra? E o último texto que está em Salmo 91, de 10 a 11, que diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Será que estamos dispostos a adorar em meio à luta? Diante dessas verdades, se nós permanecermos na palavra, entendermos de fato o que é ser igreja e vivermos igreja, e nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, certamente nós estaremos num bom caminho, que nos fará levar pessoas a seguirem a Jesus. E as crises que vierem sobre as nossas vidas não nos abalarão. Os ventos soprarão, as tempestades virão, mas a nossa casa estará firmada na rocha. E nós não seremos abalados. E com essa mensagem eu queria encerrar orando e louvando ao Senhor pela sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde, e que você viva essas 3 verdades na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por esse tempo de culto que nós oferecemos a Ti, que esta palavra que foi ministrada, Pai, caia no coração de todos nós e que nós nos fortaleçamos nela para encarar, Pai, esses dias maus que têm sobrevindo às nossas vidas, às nossas famílias. Que nós possamos crer na Tua palavra e que nós possamos nos firmar nela para que, quando esses ventos e essas tempestades passem, a nossa casa esteja firmada na rocha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.